Bom, gente, sejam bem-vindos então. Nós estamos entrando agora no ano de 2026 e eu quero apresentar para vocês tudo o que a gente pensou para as crianças nesse ano. É muito importante esse tempo que a gente tem com vocês para que vocês também estejam engajados com tudo o que acontece aqui. Por quê? O principal motivo é porque o nosso objetivo é ser parceiro de vocês. Então, a gente como igreja quer incentivar vocês, dar ferramentas para vocês, porque às vezes você quer incentivar seu filho a fazer um devocional, você quer incentivar seu filho a caminhar com Deus, mas não tem ferramenta para isso. Então, a gente quer ser cooperadores de Deus com relação a isso, para que as crianças conheçam a Jesus a cada dia mais e de uma maneira que seja desprendido da fé de vocês, porque vocês estão ensinando as crianças e com certeza fizeram um belíssimo trabalho até aqui. E agora que eles estão com 9, 10, 11, 12, é importante essa fé estar fundamentada. Não só naquilo que vocês ensinaram, mas principalmente na vivência deles. Eles precisam ter experiências com Deus. E eles já não são mais bebezinhos. Eu sei que como pais é difícil até desprender, entender que está crescendo, passa tão rápido. Mas sim, eles estão crescidos e agora têm uma consciência mais madura do que há 2, 3 anos atrás. Então é importante, é muito importante que eles cresçam na fé, não só naquilo que vocês ensinaram, mas agora tendo as experiências deles, ouvindo, lendo a Bíblia, ouvindo Jesus falar com eles a respeito de algo que está acontecendo na escola, ou nos amiguinhos do condomínio, ou na vizinhança. Eles têm esses tipos de experiências, e às vezes até mais do que a gente. A sensibilidade deles está aflorada agora. Agora é importante para a gente, como família, incentivá-los a esse caminho de maturidade na fé. Então, tudo que a gente faz aqui é com esse objetivo. Todos os nossos esforços é para esse objetivo, para que essas crianças conheçam Jesus de fato, de verdade, de caminhar com Ele, de ouvir a voz dele, identificar a voz do pastor. Porque lá na frente, daqui a pouco, depois dessa fase, é a fase da adolescência. Alguns já estão com o pezinho lá. E a gente quer muito que nesse momento, na hora do fogo cruzado, que eles precisam tomar decisões importantes, eles ouçam a voz do pastor, identifique que voz é essa. Mas se eles não galgarem esse caminho agora, vai ficar mais difícil. Então, os nossos esforços são para isso. Para você, pai e mãe, ter essa ferramenta em casa e pegar no pé. E vamos junto, e bora fazer devocional. Então, vocês vão conhecer tudo que a gente planejou aqui ano após ano, e todos os anos muda o tema, muda uma coisa e outra, mas é sempre com esse objetivo. Então, essa reunião é importante para isso, para você e nós aqui estarmos na mesma linha, tá bom? Se você tiver dúvida, a qualquer momento pode levantar a mão, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o tema que a gente vai tratar esse ano são emoções. Até falei lá na igreja, alguns estavam lá. Emoções sob controle, transformados de dentro para fora. Essa é a hora que eles estão se deparando com muitas emoções. Claro, desde criança já começa a fazer birra e aquele auê todo, e vocês têm que lidar com as emoções deles de uma forma sábia, né? E agora chega a hora que muitas vezes, em muitos lugares que eles vão frequentar, vocês não estarão presentes e eles têm que lidar com esse tipo de emoção. E principalmente entender que algumas emoções têm o pezinho no pecado. E pecado não é um defeitinho, um negocinho. Pecado é pecado, precisa ser tratado como pecado. As crianças, quanto mais cedo entenderem isso, melhor. Porque daí elas vão tratar a raiz do problema. Elas não vão ficar tratando como uma coisa que é paliativa, um negócio... Não, pecado é pecado. E Jesus já deu jeito no pecado. E elas precisam entender isso. Como que eu lido então, se Jesus já deu jeito no pecado? Que jeito que é? Porque como que ele aflora? Ele aflora na ira, ele aflora no orgulho, ele aflora... mas tudo tem um pezinho no pecado. Lógico, tem muitas emoções positivas e a gente vai aprender sobre isso também. Mas muitas das emoções abrem um leque para a gente realmente consumir o pecado. E eles vão entender isso esse ano, tá? A gente vai conversar sobre isso à luz da palavra de Deus. Bom, aí eu queria apresentar para vocês o nosso time, que eu sei que muitos também não conhecem. Então, o Felipe, vocês já conheceram. O Felipe é líder e pastor de gerações da nossa igreja. Eu aqui, a primeira ali. A Ju, que vocês conheceram lá.
a tia Rê passou mal hoje, não conseguiu vir, e a tia Rádio, que vocês também conheceram lá. Esse é o nosso time e a gente faz toda essa programação aqui juntos, e em algumas programações esporádicas a gente conta com outras pessoas da nossa igreja que também compõem essa equipe, tá? Mas a equipe específica do PG, vocês vão sempre olhar essas carinhas, tá bom? Então lá na frente, quando vier trazer o filho, a filha, vocês vão me ver lá ou vão ver a tia Ju, a tia Rê, a tia Rádio, tá bom? Inclusive o contato delas tem também, tá, gente? No grupo, se vocês quiserem chamar, conversar, podem ficar à vontade também com relação a isso. Tem alguém aqui que não tá no grupo? Todos no grupo? Legal. Aí, gente, como que a gente vai tratar, então, com relação a esse tema nesse ano? A gente dividiu em blocos, vão ser 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco do orgulho, e aí a gente vai falar sobre várias emoções que têm raízes no orgulho e como tratar isso de uma maneira mais efetiva e de acordo com a realidade deles. Então, quando a gente fala de orgulho aqui com vocês, provavelmente vocês estão pensando, orgulho, será que eu sou orgulhosa, orgulhoso? Você vai trazer situações na sua mente onde você foi orgulhoso, orgulhosa, que não são situações onde as crianças tiveram esse tipo de dificuldade ou aflorando e desenvolvendo esse tipo de pecado. É isso que a gente vai tratar, o dia a dia deles, onde isso aparece. Então, o primeiro bloco vai ser sobre orgulho, depois sobre egocentrismo, depois sobre incredulidade e, por último, insatisfação. A gente amarrou isso de uma forma que veio com raízes do quê? Essa nova geração é muito diferente da nossa. É diferente de quando vocês tinham a idade deles. Então, hoje a gente lida com uma geração que aponta muitas emoções diferentes das quais a gente apontava na infância. Então, hoje a gente lida com crianças que nascem tá com o celular na mão. Então, assim, as crianças estão tendo liberdades que antes a gente não tinha. O celular é uma coisa que a gente tenta acompanhar, mas existem várias formas de burlar os sistemas e eles são muito rápidos para aprender essas formas. Então, só desse ponto que eu tô falando, já engatilha um monte de coisas com relação à emoção que a gente não tinha na nossa época. Então, a gente traçou um plano de pesquisa mesmo com relação a essa geração de hoje, dessa galera que tem 9 a 12 anos. Como eles pensam, é fantástico, né? Como eles pensam, como eles vivem. Como eles pensam, como eles vivem, exatamente, do que se alimenta, o que acontece dentro deles, quais são as dificuldades que eles têm hoje, porque não adianta a gente querer trabalhar com essa galerinha e equiparar com a nossa realidade, de como era antes. Não dá, é outra realidade, é outro mundo, é outra coisa. Então, a gente tentou ao máximo ali pesquisar e trazer fundamento bíblico para cada coisa que faz sentido hoje para eles, tá? Eu tô com um papelzinho aqui, que é o primeiro bloco. Depois vocês vão dando uma olhadinha, para vocês verem mais ou menos como que vai ser as aulas, tá? Eu vou passar aqui, vocês vão passando aí. Beleza? Dúvidas até aqui? Antes também, eu queria apresentar para vocês, até mostrei lá na igreja, que esse ano especificamente eles vão ganhar esse caderninho. Não tem nada nesse caderninho, tá, gente? Tudo vai ser anotações deles. Para que serve esse caderninho? Todo ano, os pais que já estão acostumados a trazerem as crianças aqui já sabem que tem um caderninho de devocional que eles fazem em casa. Esse caderninho a gente pega para olhar os devocionais. Ai, como assim, Carol? Então, fez errado, vai descontar ponto? Não. Por que a gente traz esse devocional e a gente pega os devocionais? Porque às vezes a criança está com alguma dificuldade de compreensão, de entendimento. E a gente também quer servir vocês com relação a isso. Então, quando as crianças trazem aqui, a gente estimula eles a fazer todos os dias o devocional, porque conta ponto para o game. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mais para frente. Então, esse caderninho aqui, esse ano, a gente trouxe, a igreja abençoou para trazer para as crianças, para incentivar mais ainda. Então, vocês não vão precisar investir com o caderno esse ano, porque a gente vai entregar. Eles estão recebendo isso agora lá, cada um deles já vai sair com o caderninho para fazer o devocional em casa. Aqui atrás já tem a estrutura de devocional. Que é isso, Carol?
Desde quando a gente começou a trabalhar com devocionais com eles, a gente estipulou uma forma prática e didática para ensinar eles a fazer devocional. E você, pai e mãe, em casa, pode dar uma lida nisso aqui para ajudar o seu filho a como faz. É muito simplesinho. Aqui, ó, tá escrito: primeiro você ora, depois você faz a leitura com a referência que a gente entrega aqui semanalmente. Esse ano a gente vai entregar. Toda semana vai entregar os devocionais da semana para a criança. Ah, mas na outra semana é feriado. Ele vai sair daqui com 2 papéis das 2 semanas, para nenhum dia ficar sem devocional. Aí ele vai ler aqui, você vai ler junto com ele em casa, para ele não dar migué em você. Porque essa criançada dá um migué que é uma beleza, dá um baile na gente. Ai, mãe, mas a tia não me explicou, e não sei o que, eu não sei, e não sei o que. Mas peraí que a mãe vai sentar aqui com você e você vai entender. Rapidinho aqui, a tia já explicou pra mãe também. Quiabo aqui não. Aí você vai sentar lá com ele, vai ler isso aqui, você vai entender rapidão. No caderninho dele vai ter lá. No finalzinho aqui tem país perseguido, que é um motivo de oração. A gente quer despertar as crianças com relação a isso, porque a gente vive no bem bom aqui. Eles precisam entender essa realidade. A realidade do Brasil é muito boa com relação ao cristianismo, ao evangelho em si. Nós proclamamos o nome do Senhor com liberdade. E tem gente que não é assim. Eles precisam entender isso. Que tem filhos de pastores vendo o pai morrer na frente. É uma realidade. Então eles precisam entender isso e orar por essa igreja perseguida. Aí aqui na frente do caderno, a gente fala para eles escolherem um país perseguido para orar por mês. Então, toda vez que vai fazer o devocional, um dos motivos de oração é o país perseguido, ele escolhe aqui dessa tabelinha, que são poucos que a gente pegou, ele escolhe um e ora durante o mês, tá? Básico, o resto você vai ver em casa para não tomar tanto tempo de vocês, mas vai com o caderninho e você pega no pé do seu filho, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é o objetivo do nosso PG? Basicamente, comunhão e discipulado. Por quê? Porque lá na igreja, na escola dominical, é muito importante. E o que os professores, os líderes, os servos que estão ali para servir vocês, entregam um conteúdo de qualidade com relação a ensino. Isso é muito bom, leve seu filho para a escola dominical. Aqui no PG, o que eles aprendem? É o vida na vida. Vocês viram ali como é que é. Eles até esqueceram que você estava ali, eu acho. Eles chegam, gente, com energia total. Eles chegam, meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui agora, filho. Bora! E aí é a hora que a gente tá ali com eles para ter esse momento de comunhão e correção. Por quê? Porque ali eles vão criar amizades que vão durar para a vida toda. Amizade, quando você tem um amigo que professa a mesma fé que você, que presente de Deus. E que bom que eles estão tendo essas oportunidades aqui. Que são crianças que estão querendo a mesma visão, ou pelo menos com os pais que têm a mesma visão. Então é muito importante esse momento de comunhão ali entre eles. E discipulado, porque é a hora que a gente vai destrinchar o que eles aprenderam. É a hora que a gente vai destrinchar a vida deles no cotidiano. Então é muito importante a presença deles no pequeno grupo para que a gente faça toda essa interação ali com eles. Às vezes tem umas tretas assim que eles resolvem ter do nada. Não, tia, porque ele não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei o que, porque ela não sei o que, não sei o que. Peraí. A gente não faz vista grossa para nada no PG, nada. Porque a gente senta, fala, tia, continua aí o PG, vem aqui fulano, todos os envolvidos. A gente senta para um lugarzinho, fala, então vamos conversar. Vai ser assim, assim, assim. Você vai falar sua dor, ensina relacionamento também. Uma vez de cada. Quem sinalizou a dor primeiro? Então você fala a sua dor e você vai se colocar no lugar dele para pedir perdão. Beleza, vamos começar. Aí começa a dar aqueles pau, gente. Calma, peraí, depois você vai ter a sua hora de falar a sua dor. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. Oportunidades essas que muitas vezes a gente não vai ter em outro lugar. Então, comunhão e discipulado são os principais objetivos aqui do PG. Principais frentes que a gente tem, gente. Nossa, deu uma desconfigurada aqui. É o pequeno grupo, a sala fundamentos, o corujão com o corujinha e o clube do livro. Eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá? Vou explicar. Dentro do PG, como acontece, né? Nós temos o game, os encontros semanais e os eventos. Então, dentro do game, como é? Conta presença, memorização de versículos, devocionais em casa diários,
atividades que acontecem aqui no PG, o boletim e o comportamento deles. Então a gente tenta amarrar tudo de uma maneira que facilite para vocês. Então é um incentivo para vocês pegar no pé e falar, tira a nota boa na escola, o próximo game vai ter que entregar boletim. Então, inclusive semana que vem, eles já vão com esse recadinho para casa. Semana que vem tem que entregar boletim, é até semana que vem. Ah, mas nem saiu, é o último. Pega o último e envia. Tá? Pode ser no meu privado mesmo. A gente vai fazer o lançamento de português, história, geografia e ciências. A gente vai fazer o somatório da média final dessas matérias e vai colocar como primeiro lançamento no game. Tá? Então, boletim é o primeiro que conta, atividades no pequeno grupo conta, presença deles também conta como ponto no game. Os devocionais, cada um vale 10 pontos. Memorização de versículo vale o que vai para a semana e os retroativos. Então, eles saem de lá pilhados, que agora eles estão aprendendo isso que eu estou passando para vocês. Eles estão aprendendo exatamente como funciona o game, o que conta ponto, o que perde ponto, o que ganha no final das contas. Tem um valor investido nesse prêmio, que é cerca de 200 a 250 reais, que a gente compra específico pro ganhador ou pra ganhadora. Então, é um prêmio de brilhar os olhos. Porém, a gente ensina ali agora, enquanto vocês estão aprendendo isso, lá eles estão aprendendo que o principal prêmio é a intimidade que eles vão ganhar com Deus. Que é isso que conta. Porque não é todo mundo que vai ganhar o prêmio. Mas todos vão ganhar o prêmio mais do que qualquer outro prêmio, que é a intimidade com o Senhor. E esse game é só um estímulo para que eles consigam ter disciplina, porque eles são crianças. Eles são cheios de querer ser adolescente, mas são crianças. Eles são precoces, sim. Querem ser evoluídos e adultos, mas eles não pagam boleto. Eles são crianças. Então, eles precisam ter a compreensão bíblica de uma maneira um pouco lúdica, para eles conseguirem engajar. Então, essa é a maneira que a gente encontrou de ser uma forma mais divertida e trazer eles para esse mundo. Deixar eles participarem e incentivar eles a isso, tá? Então, alguma dúvida aqui com relação ao game? Importante. Toda semana eles vão sair daqui com as referências bíblicas para o devocional e o versículo para memorização, tá? E toda semana tem um momento depois do PG, às vezes é antes, que a gente fala, o palco está liberado. E aí o primeiro que tem coragem vai lá e recita o versículo bíblico de cor e a referência. E aí a gente vai só somando os pontos. Ah, tia, eu lembro da semana passada. Vai falando. Tem criança que vai falando, gente, é bonito de ver até. Criança fala 1, fala 2, fala 3, fala 4. E é importante isso. Quantos versículos eu não lembro? Porque eu memorizei quando eu era pequena. E que são versículos que me ancoram no dia mal. Que eu tô ali, passando por um dia difícil. Eu me lembro do versículo. E Deus fala comigo. Aí eu vou até a palavra e leio o contexto para me edificar ainda mais. É isso que a gente está fazendo aqui. Eles precisam incutir a palavra. Eles precisam memorizar a palavra. Eles precisam se empenhar nisso, porque é uma realidade importante. E é agora que eles estão com a cabeça fresca. Em quantas coisas você já pensou hoje? Em quantos problemas você já não resolveu hoje? Eles não têm, gente, tanto problema assim não. A cabeça está vazia. Precisa estudar mesmo. Precisa colocar a Bíblia na cabeça. Agora é a hora. E você, pai e mãe, é o responsável por pegar no pé e falar, bora! Estudou o versículo hoje? Qual que é o versículo? Lê o versículo. Minha mãe, gente, aqui, ó, linha dura comigo. Se ela não pega linha dura comigo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, glória a Deus por isso. Seu filho vai te agradecer se você pegar no pé dele. Então, pega no pé dele, pelo versículo bíblico, pelo devocional, estimula seu filho, está com dificuldade, senta com ele. Você vai fazer. Você vai fazer assim, quem manda essa casa sou eu. É assim minha mãe falava comigo. Então, tem coisa que a gente tem que realmente estimular, porque eles não têm a maturidade que a gente acha que eles têm para tomar decisões. Quem toma decisões na vida do seu filho hoje? Você. É você que toma decisões por ele. Um dia não vai ser você mais. Mas enquanto esse dia não chega, ele precisa entender que a autoridade é você e que você sabe o que é melhor para ele. O melhor para ele é que ele faça devocional e memorize as escrituras. Então, isso é importante a gente agarrar junto. Eu agarro daqui, vocês agarram de lá, tá bom? Beleza, aí tem os encontros semanais, que são as quintas-feiras aqui das 7 às 9, e os eventos, que é o Corujão no final do ano, que eu vou falar também sobre isso, e o Corujinha.
tá? Eu vou explicar para vocês entenderem também como funciona cada um. O Corujinha é um momento, já tem data inclusive, depois eu vou passando para vocês essas datas também, mas quem quiser anotar pode anotar. O Corujinha é um momento que a gente faz no sábado, lá mesmo na igreja, e é um momento para a gente quebrar o padrão. Porque aqui a gente vai ensinando, vai conversando com eles e tal. O Corujinha é um momento diferenciado, para eles terem essas experiências de uma maneira diferente. Então eles se reúnem em grupos, eles intercedem uns pelos outros, eles oram junto, eles trazem atividades ali na hora que a gente programa para eles. No último Corujinha, a gente fez um momento de louvor com eles, mas a gente fez totalmente diferente do que vocês estão acostumados. A gente separou em grupo, cada um recebeu a letra escrita e aí cada tio responsável ensinou o que está dizendo aquela letra. O que está escrito aí? Quem sabe o que significa essa palavra? Ah, é isso, isso, isso. Então, o que está falando a letra dessa música? Está falando isso, isso, isso. Por quê? Porque a criança chega lá no domingo, ela está lá cantando e às vezes ela até levanta a mão, mas ela não está entendendo o que ela está cantando. Ela não está entendendo, ela não está expressando, ela precisa entender. Ela não pode ir no piloto automático no domingo. A gente sofre com isso, gente. A gente às vezes vai tão desleixadamente para casa do Senhor no domingão e a gente está lá no automático levantando a mão e a gente está... Opa, peraí, olha o que eu estou cantando. Peraí, adora a Deus de verdade, derrama-se, entrega aquilo. As crianças precisam aprender esse caminho. É só entender o que significa quando eu falo que o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Consumado? O que é consumado? Então as crianças precisam entender o que elas estão cantando. Então o Corujinha é a hora da gente quebrar o padrão, quebrar o piloto automático e trazê-las a uma realidade de experiência completamente diferente. Realmente estimulá-las a ter uma experiência espiritual, uma vivência espiritual. Que o Espírito Santo vive nelas. Elas precisam ter essa vivência. Então o Corujinha ele serve para isso e a gente já tem essas datas ali, tá? O Corujão é uma das datas mais esperadas por eles. Nossa, na hora que chega o fim de ano, essas crianças começam, tia, tem data pro Corujão, tem data pro Corujão, quando vai ser o Corujão, eles ficam desse jeito. São 24 horas. Quem não sabe o que é o Corujão ainda? Vou explicar para vocês. São 24 horas de muita atividade e a gente intercala tudo que a gente viu durante o ano em quatro blocos. A gente coloca a palavra e a atividade. Só que é uma atividade, assim, intensa. Tipo, a brincadeira da madrugada, eles esperam muito. Eles vão dormir, tipo, 3 horas da manhã, porque a brincadeira é intensa. E a gente quer trazer o Corujão, sempre o objetivo é consolidar tudo que a gente viu durante o ano, de uma maneira tão marcante para eles, que eles realmente saiam daquele ano carregando o que eles viveram durante o ano todo. Então a gente sempre traz os principais pontos, né? Que desse ano vocês já sabem, que é o egocentrismo, o orgulho, a insatisfação, a incredulidade. Aí a gente vai fazer brincadeiras específicas com esses temas e a palavra específica com esse tema. Então é sempre a palavra e a dinâmica, a palavra e a dinâmica, a palavra e a dinâmica. E são 24 horas, não tem tempo de pausa. Aí, o tempo de pausa que eles têm é o horário que acaba a brincadeira noturna e o café da manhã, que eles têm tempo para dormir. Mas é pouco. Então, tipo assim, eles vão dormir 3 horas da manhã, quando é 9 horas já tem que estar de pé tomando café. Então, o tempinho de dormir é curto. Por isso que eles vão em casa, que jeito, gente, embora. Já deita no banco do carro e vai só por Deus. Eles esperam muito esse tempo, porque é um tempo realmente muito gostoso, muito bom, muito marcante, muito importante para eles. Então esse Corujão acontece todo ano, já tem data também 13 e 14 de novembro. A gente sempre busca colocar em dias que vai estar bom o tempo, para eles conseguirem brincar. Lá tem piscina, lá é uma família que nossa, praticamente cede para a gente por um valor muito simbólico. E aí a gente organiza tudo de uma maneira muito especial mesmo para eles. Então a gente procura fazer em dias ensolarados, dias que não tem tendência de chuva lá e tal. Então a gente tenta acertar. E aí, também tentando organizar com o cronograma escolar, porque daí tem todas aquelas festas de fim de ano de escola, e aí férias a família quer sair para passear. Então a gente tenta ser assertivo nessa data, e nesse ano, depois de muito pensar, a gente chegou em 13 e 14, tá? Com a data reservada já. Bom, Sala Fundamentos. Sala Fundamentos é para quem se batizou, não se batizou,
quer se batizar, não quer se batizar, crianças que têm um interesse em conhecer mais da fé cristã, do fundamento da fé cristã, e você, pai e mãe, enxerga que isso é uma necessidade para o teu filho, embora ele ainda não tenha se decidido pelo batismo. Tá? Mesmo que ele já tenha se decidido, ele é bem-vindo. Se ele não se decidiu, ele também é bem-vindo. Ele vai entender sobre Santa Ceia. Eu tinha uma fotinha aqui que eu coloquei os temas das aulas, mas é basicamente sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre fé, sobre oração, a cruz de Cristo, o que significa isso, é o fundamento mesmo da fé cristã, tá? Essa sala abre uma ou duas vezes ao ano, e ela já tem data para abrir, vai ser dia 12 de abril, vai abrir essa sala esse ano. A gente conversou ali com o Felipe para ser próximo ali do segundo batismo que vai acontecer da igreja, para as crianças terem tempo hábil para poder aprender e, se quiserem realmente tomar essa decisão, tomarem sabendo o que estão fazendo, e não por empolgação. O amiguinho vai batizar, vou batizar também, dá um pulo na piscina. Tem criança que pensa isso. Tem criança que já tem a mentalidade do que é e realmente se interessa e quer saber mais. Mas tem crianças que não. Então a gente abriu essa sala para que de fato essa decisão seja uma decisão consciente, tá? Clube do Livro. O Clube do Livro, gente, o que é? É mais uma ala do PG que a gente usa como um complemento, porque o que acontece? As meninas e os meninos que já estão com 12 anos... Eles já querem, a partir dos 11 a gente já está puxando, eles já querem ter uma atividade ali mais intimista, porque ali vocês conseguem identificar que existe um degrau. Existe um degrau dessa galera que está chegando com 9 anos e que tá quase saindo com 12. Então, a gente quer abraçar essa galerinha com essa idade. Então, a gente puxou o Clube do Livro para ser uma coisa mais intimista e bem para a linha do discipulado. Por quê? Porque é importante eles terem esse tete-a-tete. Quem é responsável por essa ala do PG é a tia Rade. Esse encontro é online, quinzenal, para não ser puxado, porque eu sei que eles também têm muitas atividades extracurriculares, a escola e tudo mais. Então, essa atividade é online de 15 em 15 dias. E esse ano, a gente vai ler... Pode ser aqui mesmo. A gente vai ler esse livro com eles. Eu não sei se vocês já viram. É do Rodrigo Bibo. Quando Deus destrói os sonhos. É isso mesmo? O Deus que destrói sonhos. Isso mesmo. Então a gente vai ler esse livro para que as crianças consigam também, pareado com as emoções que elas vão estar vendo no PG. Não precisa projetar não, Fê, só para eles verem aqui mesmo. Só para vocês conhecerem a capa, porque se o seu filho, sua filha já tem 11 anos e vai participar, você já compra, tem tempo aí. Não precisa não. Tem tempo para você comprar, que vai começar dia 3 de março, tá? Essa leitura. É para as crianças a partir de 11 anos que já podem começar a fazer a leitura, tá? Então incentivem, porque a tia Rádia, ela estuda o livro para estar ali com as crianças naquele encontro, para ter essa troca mesmo. Porque vai lidar, gente, especificamente com frustração. As crianças dessa geração, você já deve ter se deparado com isso, esse livro. Vocês conhecem, né? Legal, só para vocês verem a carinha aí, para não errar na hora de comprar. Obrigada, Fê. Vocês já devem ter se deparado com muita criança dessa geração que não sabe lidar com frustração. Que até muitas vezes a figura de autoridade, pai, mãe, professor de sala de aula, passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça assim, ai, coitadinho, tem que fazer o que quer, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. E criança não vai lidar com frustração na vida nunca. Como vai ser isso? Como vai ser no ambiente de trabalho? Como que vai ser? Porque essa criança vai virar um adolescente, um jovem, um adulto, e ela vai lidar com frustração. Vai ter coisas que ela não vai estar afim de fazer. Vai ter coisas que não quero. E aí? Vai ter coisas que ela esperava que acontecesse e não aconteceu. Precisa preparar essa criança. Então, a gente quer ajudar vocês nisso também. Porque às vezes vocês estão fazendo um bom trabalho com relação a ensinar as crianças a lidar com frustração.
Mas as influências que eles têm recebido dos amigos da escola não têm ajudado. E aí? Ah, não, porque a mãe da fulana deixa ela fazer tudo. Você não me deixa fazer nada. Então, são coisas que se você não ouviu ainda, eu oro para que você não ouça. Mas as influências da escola e de tudo que é lugar, gente, vem. E vocês pais precisam estar preparados para isso. E a gente quer ajudar vocês. A gente quer que essas crianças escutem coisas que vão edificar a fé delas e prepará-las para a frustração. Porque elas vão se frustrar. É a vida. Eu já me frustrei, me frustro o tempo inteiro. Vocês também. E o Senhor nos sustenta. E muitas vezes usa a frustração para nos fazer crescer. E é isso que essas crianças precisam aprender, amadurecer. Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês saberem com relação ao livro. As datas, se vocês quiserem tirar uma fotinha. Aí eu deixei essa frase para a gente realmente refletir sobre isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A gente não repara, né, nesse detalhinho. Eu sempre falo sobre isso. Ensina a criança no caminho. Seu filho te vê, ele te enxerga. Às vezes você na correria não percebe isso, mas ele te vê, ele te enxerga e ele te imita. Ele te vê, te enxerga, te imita. Você é a primeira referência que seu filho tem. Gente, e por mais que eles vão crescendo e a gente acha que a gente não é mais referência, ou que a gente não é mais tão importante, tão valioso, porque a época da adolescência chega e parece que essa é a realidade, eles vão se lembrar, eles vão resgatar isso de dentro deles. Eu lembro da minha mãe, da gente passando por poucas e boas em casa, e minha mãe de joelho orando. Você sabe quem é o seu Deus e o seu filho te vê servindo a esse seu Deus. Seu filho te vê tendo respostas desse seu Deus. Ele te vê orando. Então, por isso que aqui, no Devocional das Crianças, tem uma parte que a gente fala para a criança ir até você e perguntar os pedidos de oração da família. Para que isso? Para te dar a oportunidade do seu filho não ser apático com relação ao que a sua família está vivendo. Claro, tem coisas que a criança não tem que saber, ela tem que ser privada, óbvio. Mas tem coisas que não, tem coisas que eles podem participar. Tem coisas que eles também têm que dobrar o joelho ali com você e saber do problema e orar com você. E quando chegar a resposta de Deus na sua casa, na sua família, ele vê, ele enxergar que o Senhor é fiel na vida de vocês, que vocês oraram, que a primeira coisa que eles foram fazer foi orar. Foi entender e reconhecer que o Senhor é Deus. Foi reconhecer que o Senhor é o dono da vida de vocês. Isso aí vai mudar a vida do filho de vocês. Da água para o vinho. Eles vão enxergar e reconhecer que existe um Deus vivo que opera maravilhas e faz além do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Não é assim que é a palavra de Deus? É isso que eles vão vivenciar. Eles vão entender o poder da palavra de Deus. Quem vai ensinar isso é vocês. A gente só tem 2 horas aqui, gente. Eles vêm aqui na quinta-feira e a gente tenta fazer o nosso melhor para eles saírem daqui recheado de formação, recheado de conteúdo, recheado de ferramenta, de atividade para fazer em casa. Mas o trabalho é lá, na casa de vocês, no dia a dia. Chegou da escola, pergunta, como foi a aula hoje? Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, mas são essas as oportunidades que você tem de refletir Jesus na vida do seu filho, na vida da sua filha. Ensinar ele como lidar com os problemas da vida. Ensinar ele como que se vive a maneira certa de viver. É isso que está na palavra de Deus. Que ela é apta para isso. Para ensinar a maneira certa de viver. Então você, pai e mãe, cara, você tem dificuldade? Seja honesto com você mesmo. Eu também tenho dificuldade. Eu até falei para eles esses dias. Falei, gente, não é difícil só para vocês não fazer devocional. Às vezes o dia é corrido mesmo. Às vezes a gente precisa de 5 dias num dia só. Porque não dá tempo de fazer as coisas. Mas você precisa entender que a prioridade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Acordou de manhã, antes de você sair da cama, você já arrasta ali da cama, dobra o joelho e já começa a fazer uma oração. Já ora ali ao Senhor, já faz o seu devocional. Acorda mais cedo. Porque se você for assistir uma série na Netflix, sua mãe deixar você mais 10 minutos, você vai ficar, não vai?
Então você pega esses 10 minutos, acorda mais cedo e faz devocional. Ué, é prioridade, é relacionamento com Deus. Deus quer trilhar um caminho de amizade com você. E Jesus morreu para que você tivesse essa amizade com Ele. Tem sangue derramado na cruz para que você tivesse livre acesso ao Senhor. Então, aproveite essa oportunidade. Então, a gente pega no pé, a gente fala. O resto lá, gente, é com vocês. Se eles têm dificuldade, vocês têm dificuldade, pega junto. Faz devocional junto. Ó, filho, você vai fazer o seu ali na sala, eu vou fazer ali na cozinha, depois nós trocamos informação. Faz de um jeito assim. Legal. A gente nem estimula vocês a fazer todos os devocionais sempre juntos. Por quê? Porque eles têm que caminhar. Eles têm que ler a Bíblia e conseguir entender, discernir. Se tiver dúvida, fala, pai, mãe, não entendi isso aqui, não entendi aquilo ali. Ok. Mas eles precisam começar a pensar. Porque senão, gente, essa criançada tá muito no piloto automático e eles estão assim, ó, confortável demais. Tem criança que ano passado queria apresentar devocional com o chat GPT. Difícil. E a gente querendo estimular essa galera a aprender a interpretar a palavra. E eles catando a palavra, jogando no chat GPT, escrevendo. Só que eles acham que nós é boba. Entendeu? Eles acham que nós é tudo bando de tonta que fica aqui e não sabe usar o chat. Entendeu? Não sabe que as palavras bonitas que eles colocaram ali é do chat. Então, pega no pé. O celular aqui, a hora que eles entram e começa, parou o celular. Então, se quiser proibir para vir, pode proibir, tá? Porque aqui eles não usam. Aqui eles não usam. A gente deixa a critério de vocês, por quê? Porque tem pai que fala, ah, não, eu quero me comunicar com meu filho quando acabar. Tudo bem. Mas aqui, na hora que começa, guarda o celular e pronto, acabou, senão vai perder ponto. É assim que a gente lida aqui, tá? Então, gente, pega no pé. Eu tô aqui pegando no pé de vocês, pra vocês pegarem no pé deles, tá bom? É muito importante isso. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho aqui, vocês lá, essas crianças vão ser muito, ó, de Jesus mesmo. Então, vamos pegar junto nessa parceria que eu creio que o Senhor tem grandes coisas para trabalhar no coração deles. Todos esses temas, essas aulas que vocês estão vendo aí, foram oradas, foram primeiro ministradas no nosso coração. Cada uma das tias, cada uma fez um bloco. E assim, ouvindo o Senhor falar, com dinâmicas diferentes, com qual pecado tratar, sensível ao Senhor para trazer algo especial para essas crianças. Então, a minha oração, a nossa oração aqui enquanto equipe é que realmente isso tudo seja promissor na casa de vocês, que dê muito fruto lá na casa de vocês. Então, se empenhem. A gente investiu muito tempo nesse material. A gente investe muito tempo vindo aqui para ministrar o coração deles. Então, invista na vida do seu filho. Traga ele nas quintas-feiras aqui. Estimule eles a vir aqui. Porque é esse trabalho que a gente quer fazer para entregar material, ferramenta, coisas para vocês fazerem um bom trabalho em casa. Vocês têm alguma dúvida? Zero? Certeza absoluta? Então tá. Fê, você encerra pra gente? Agora acho que ainda tem um pouquinho de tempo. Tem uns 10 minutos. Vocês podem dormir, podem descansar. É ruim, hein? Não vou revelar, não. Então, gente, só pra... Eu quero muito me certificar de que vocês vão sair daqui com isso na cabeça, tá bom? Parece até que são meus filhos, né? Ai, Jesus. Ó, na estrutura... Pode falar. Esse aqui? Dá? Dá sim. Eu envio sim. Imagina. Daí, inclusive, tem esse aqui é só o bloco 1 que vocês viram. Tem o bloco 2, 3 e 4. Aí, se vocês quiserem, eu mando todo o material para vocês, tá? Vamos lá. Inclusive, é uma boa lembrança aqui. Todos os temas vai estar, de alguma forma, vinculado um ao outro. Então, por exemplo, o orgulho, ele é muito similar ao ego. Ao egocentrismo. Então, vai ter devocionais que as crianças vão fazer no bloco do orgulho, que pode sim repetir no egocentrismo. E tá tudo bem, a gente deixou isso de propósito, por quê? Porque eles precisam compreender que a palavra é viva e ela se renova a cada dia. Então, ele vai ler o Salmo 123 hoje, Salmo 23 hoje, ele vai ler amanhã, o Senhor vai falar sobre outra coisa com ele. Então, é mais uma ferramenta para quebrar esse piloto automático deles. Tá? Então, mãe, nossa, esse devocional aqui eu já fiz, não sei o que. Então, mas agora você vai orar e vai pedir para o Senhor falar com você. Hoje você está vivendo um dia diferente daquele que você fez.
Talvez o Senhor queira falar com você de novo nessa palavra sobre outras coisas. Ah, mas eu vou copiar. Não vai copiar. Você vai viver. Outro dia Deus não copiou o dia, deu um Ctrl+C, Ctrl+V no seu dia hoje. Então você vai orar e dobra o seu joelho e Deus vai falar com você. Teve um dia que a gente fez aqui uma dinâmica e a gente falou para eles assim, ó, agora todo mundo vai sair para fora e vai ler o versículo tal com o seu caderno na mão. Ninguém um do lado do outro. E você vai orar e Deus vai falar com você. Você vai voltar aqui e vai compartilhar o que Deus falou. Enquanto Deus não falar com você, você não sai de lá, não. Aí eles foram. Foram lá, tá, e orando, e os tios ali, nós em volta, né? Tipo, aí eu tava só vendo, que tem gente, tia, mas Deus não tá falando nada comigo. Falei, ora, porque às vezes Deus tá falando, você não quer ouvir, ou você tá assim para ele. Ele vai falar com você, a palavra de Deus é viva. Alguma coisa Deus vai falar com você, criatura. Ora. Tá. Aí ora, aí, beleza, acho que Deus falou, tia, aqui comigo. Isso a gente faz de propósito, a gente entende, a gente sabe que o Senhor tem hora que ele fica mudo mesmo, não fala um A com nós. Principalmente na hora que você quer uma resposta, naquele dia, Senhor, você não ouve nada. Mas a criança precisa compreender que o Senhor fala. O Senhor fala. E o silêncio dele também fala. Então, a gente quer empurrar eles para isso. E incentivar mesmo. E crendo, porque essa é a nossa fé. O Senhor fala com a gente. Então, vamos lá, sem mais delongas. A estrutura de devocional, ela começa com uma oração. Então, no caderno do seu filho, da sua filha, você vai ver exatamente assim. Oração. Comece o seu tempo com Deus agradecendo a Ele por esse momento. Peça para Ele preparar o seu coração para ouvir o que Ele tem para falar com você. Então, a primeira oração é esse momento, tete a tete com Deus ali deles. A intimidade deles ali com o Senhor. Deus, prepara o meu coração, eu quero ouvir a sua voz. Sabe quando o pastor Jefferson fala pra gente? Pede ao Senhor aí, Deus, uma palavra pro meu coração. É isso, essa é a primeira oração. Depois ele vai fazer a leitura, que é a referência que a gente vai mandar aqui semanalmente. Toda quinta-feira eles vão sair daqui com o papelzinho, com 7 trechos bíblicos, referências bíblicas para ler em casa. Ai, cara, não tem nenhum textinho? Não. Não, porque nós, adultos, estamos acostumados a comprar devocionais com referências bíblicas e o resuminho. Então fica fácil Deus falando com a gente ali, né? Mas eles não. Eles vão ter só a referência. A gente não quer. Agora é a pior hora para eles terem um resuminho. Porque isso vai deixar eles acostumados. E aí eles não vão ter a leitura e a fala do Senhor ali na mente deles através da palavra. Vai ser sempre uma experiência de alguém que está compartilhando com eles. Não é essa a ideia, é eles terem as experiências deles com Deus. Então, semanalmente, eles vão levar as referências bíblicas e vão ler essas 7 referências bíblicas, os trechinhos curtinhos para eles pensarem. Vai na pesquisa, vai a fundo, vai com seu filho nessa. Aí eles vão voltar com o caderninho na mão na quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem já começa. E a gente vai pegar os cadernos, vai pontuar todos os devocionais. Se a gente vê um ponto ou outro ali que a criança está com dificuldade, a gente tem a oportunidade de fazer isso, porque é muito corrido aqui. Às vezes não tem esse tempo. A gente chama, ó, sabe esse trecho que você escreveu aqui? O que você entendeu? Às vezes dá, mas é certeira que você vai conseguir em casa, mais do que a gente, porque aqui o tempo é muito curto, tá? Depois que ele lê essa referência, tem a atividade, que é o ponto 3. Aí ele fala aqui, ó. Agora é a hora de você anotar coisas importantes que Deus falou com você durante a leitura. As perguntas ajudam a memorizar e a pensar sobre o que você aprendeu. Aí as perguntas que eles vão escrever no caderno. Pergunta número 1. Sobre o que esse texto está falando? É uma pergunta simples que eles vão falar sobre o texto que eles leram. Pergunta 2. O que Deus quer me ensinar com esse texto? Hora de refletir sobre aquilo, sobre essa leitura. Como esse ensino serve na minha vida hoje? De que maneira eu aplico isso na minha vida na escola, com os amigos? É essa prática do evangelho que a gente vai puxar. 4. Qual sentimento ou emoção eu preciso trabalhar ou melhorar conforme esse texto? Já que o tema é emoções ao longo do ano, tá? Então são essas 4 perguntas que eles vão responder no caderno, que é o que a gente vai ver aqui na quinta-feira seguinte. Tá? Depois, ele vai encerrar o devocional dele com uma oração mais específica. E a gente colocou alguns pontos. Termine seu devocional com uma oração específica. É importante que você se lembre de orar pelos temas abaixo. A gente colocou aqui, 1, gratidão. Estimular a criançada a ser grato
porque tem tudo do bom e do melhor, estuda numa boa escola, tem tudo em casa, e é o bicho para reclamar, né? Misericórdia, tem que estimular eles a ser gratos. Então, expresse a sua gratidão a Deus por todas as coisas que te cercam, até pelas coisas que vocês consideram básicas e comuns, como o ar, seus pais, sua escola, o alimento, a sua cama, seus momentos de lazer, etc. Às vezes, aquele dia que ele viveu foi incrível e ele não agradeceu. Às vezes, vocês fizeram uma viagem em família maravilhosa, não teve uma palavra de gratidão dessa criança. Então, estimula seu filho a ser grato. Segunda coisa que ele vai colocar, você e Deus. Converse com Deus sobre o seu relacionamento com Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Entender isso muda tudo. Então ele vai, nessa parte da oração, ele vai orar sobre a vida dele com Deus, a intimidade dele com Deus. Penúltimo, pedido de oração da família, que eu comentei com vocês. Pergunte aos seus pais e irmãos quais são os pedidos de oração deles. Sua família conta com as suas orações. Então esse é o momento que você, pai, a hora que ele chegar, pai, tem algum pedido de oração? Você não vai poder. Filho, agora não. Entendeu? Dá uma pausa, um minutinho. Filho, eu tenho um pedido de oração. Ora pelo trabalho do pai hoje. Se você não está com tempo de pensar, porque eu sei, gente, que a vida nossa é corrida mesmo. Às vezes você não está com tempo de especificar uma oração para o teu filho, dá um motivo de oração para ele. Se você não tiver nada, fala, filho, hoje eu quero que você ore agradecendo ao Senhor pela condição que o Senhor deu para a gente. Não falta comida aqui em casa. Dá um norte para o seu filho. Não deixa ele sem resposta. E por último, o país perseguido. Muitos países são perseguidos por crerem em Jesus. Eles contam com a sua oração. Veja a lista de países, escolha um para cada mês e ore durante esse período. Aí ele vai orar pelo país perseguido e encerrar o devocional dele. Claro? Dúvidas aqui? Então tá. Eu queria ler com vocês essa parte do devocional, porque eu acho que fica mais claro e explicativo, que é o que eles vão ler em casa. É isso que eles vão assimilar para fazer o devocional. A gente quer muito que eles aprendam a fazer devocional com as próprias pernas. Amém, gente?